Bem, estamos aqui agora para a segunda parte da entrevista com o professor Glauco Arbix sobre o potencial e os riscos da inteligência artificial na atividade científica. O link da primeira parte da entrevista está colocado aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, então. Glauco, qual seria o papel dos governos e das universidades diante dessa nova geopolítica aí da tecnologia? Você falou bem. A inteligência artificial se transformou numa das principais armas da geopolítica mundial. Os países estão se reposicionando a partir da sua capacidade de controlar ou não controlar as tecnologias que são muito poderosas. É só olhar a disputa Estados Unidos e China, tem muita coisa envolvida. Tem o aspecto militar, tem a dimensão da economia, mas a tecnologia está no centro desse debate. É só olhar os planos do Trump, é só olhar os planos da China. É só olhar a maneira como a inteligência artificial transformou e está transformando a natureza da guerra. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, com a invasão do Putin na Ucrânia. A inteligência artificial ela mudou a maneira como se guerreia. Está comandando drones, está comandando mísseis, está comandando... É como se a gente dissesse o objetivo todo é fazer uma guerra sem gente. Mas veja, isso significa que está delegando para as máquinas, está delegando para elas a capacidade, a possibilidade dela decidir quem morre e quem vive. É uma relação semelhante ao que a gente conversou sobre não substituir o cientista. Cada vez que o cientista delega para a máquina fazer aquilo que ele deveria fazer, ele está correndo, ele aumenta o risco dele ter trabalhos equivocados. Na guerra, a mesma coisa. Então, quando você pergunta qual é o lugar dos governos, bom, primeiro, que os governos deveriam, antes de mais nada, proibir armas autônomas, armas letais autônomas. É um escândalo você deixar que as máquinas decidam quem morre e quem vive. Já é um escândalo que os humanos façam isso. Agora, delegar para as máquinas é pior ainda. Veja, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio, as máquinas fazem score, ranking, com as características de quem pode e deve ser atingido por artefatos militares. E a partir desse score, dessa contagem, desse ranking, os mísseis são disparados, os drones são disparados, entende? Para atingir os objetivos. Então, chegar a um primeiro acordo sobre armas letais é chave, mas, ao mesmo tempo, você deveria chegar a um acordo sobre a própria inteligência artificial. Aí, a União Europeia tenta sempre controlar a atuação dessas grandes plataformas, mas está num atrito gigantesco hoje com o Trump, com os Estados Unidos, que não quer, em hipótese alguma, utilizar a palavra regulamentação. Pelo contrário, ele quer, na disputa dele com a China, ele quer liberar as empresas para que elas consigam desenvolver todo tipo de inteligência artificial sem limites, sem referências públicas, sem guardrails, né, como se chama, sem proteção, redes de proteção na sociedade. E isso é uma situação que as sociedades têm que discutir. Eu sou totalmente contra que as empresas desenvolvam as suas tecnologias sem ter referências de proteção. Nós temos a obrigação de proteger a sociedade contra fake news. Nós não podemos delegar para que as empresas façam isso. Por isso que eu acredito que o projeto de lei que está aqui a legislação que o Supremo está aprovando, ele tem um impulso positivo, que é de evitar as fake news, ao mesmo tempo acredita que o Supremo erra ao delegar e exigir que as empresas façam a triagem do que pode e do que não pode ser veiculado. Entende? Se você olhar na relação,
o Supremo definiu uma série de itens, pedofilia, armamentos, tal, que tem que ser retirados do ar. Mas tem alguns que são impossíveis de você designar. Por exemplo, ataques à democracia. Bom, isso é sujeito a muita discussão. Então, é fundamental saber o seguinte: as sociedades têm que decidir o que elas querem das tecnologias. Há uma visão equivocada no mundo de achar que são as tecnologias que definem a sociedade. É exatamente o contrário. As sociedades têm que definir as tecnologias, seus contornos, aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode fazer. Foi assim com todas as outras, tem que ser assim com a inteligência artificial. Se você olhar hoje na área de saúde, na área médica, você tem um problema enorme. A USP tem vários códigos de ética que deve nortear os seus médicos, suas pesquisas na área de saúde, que são extremamente rigorosos, mas eles são insuficientes para dar conta da nova realidade da inteligência artificial. Você não tem um código de ética específico para a inteligência artificial hoje nas universidades. Isso está sendo construído. Então é fundamental que as universidades se atualizem. Isso significa que as universidades deveriam estar realizando e desenvolvendo um trabalho enorme de educação da sua comunidade. Nós deveríamos ter plataformas financiadas e sustentadas pelas universidades para educar as comunidades que estão ligadas. É assim que a gente vai fazer ciência séria. A mesma coisa para os governos. Eles têm que coibir o uso de fake news. Eles têm que montar sistemas que protejam a privacidade das pessoas. Na área médica, isso é fundamental. Ô Zé Roberto, se a gente não sabe como é que os sistemas de inteligência artificial, as plataformas, montam seus bancos de dados, a pergunta é: será que os dados do Zé Roberto, será que os dados do Glauco, será que os dados dos seus telespectadores, seus ouvintes, eles não estão servindo para treinar esses modelos? Bom, mas é razoável que seja assim? É razoável se eles não deram o consentimento? Cada vez que eu uso esses modelos, eu estou colocando informações, eu estou colocando dados no sistema que estão ajudando a treinar esses modelos, inclusive os modelos que são utilizados na área militar, porque são as mesmas empresas que são fornecedoras das tecnologias militares. As mesmas. Algumas resistiram mais, algumas ficaram à margem, mas hoje os sistemas de segurança no mundo inteiro, os sistemas de segurança nacional, de inteligência nacional, os sistemas de espionagem e os sistemas militares, eles estão sendo constituídos e construídos com grande ajuda dessas mesmas plataformas que a gente utiliza no mundo civil, porque você tem um uso chamado uso dual das tecnologias de inteligência artificial. Glauco, um outro ponto aí complicadíssimo, a questão do trabalho. A inteligência artificial substituir, não substituir, suplementar o trabalho humano. Como é que você vê esse nó? Olha, o Zé Roberto, a inteligência artificial tem uma incidência muito grande em todas as áreas, mas eu acredito piamente, Zé Roberto, que o grande problema da inteligência artificial vai explodir no mercado de trabalho. Porque é exatamente o mercado de trabalho em que as pessoas têm o seu sustento, que as pessoas encontram a maneira de apoiar a sua família, educar seus filhos, seus netos, seu pai, sua mãe. É aqui que a inteligência artificial pode fazer um estrago maior. Por que isso? Porque ela, veja, não é claro até hoje se a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho humano. Muitas vezes aparece essa discussão, né? O trabalho vai acabar, nós vamos ser substituídos por robôs, daí a gente vai poder se divertir.
de manhã vai ser crítico de arte, à noite vai fazer pesca, entende? Esse é um mundo fantasioso. Falaram isso antes com a eletricidade, falaram isso antes com o automóvel, com a televisão, com a internet, e está se falando hoje também na inteligência artificial. Pelo contrário, o que nós estamos vendo não só é um mundo em que nós estamos sendo liberados do trabalho, como é um mundo que está intensificando o nosso trabalho. Lembre-se, nós estamos trabalhando mais com a inteligência artificial. Todos nós. Eu estou, você está. Trabalhando mais tempo, mais horas, com maior intensidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito, a gente não sabe se a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho humano, mas uma coisa é certa. Aqueles que dominam as técnicas da inteligência artificial vão ter vantagens muito maiores sobre aqueles que não dominam. Isso significa abrir uma divisão muito grande no mercado de trabalho entre aqueles que são qualificados para trabalhar com essas tecnologias e aqueles que não são. Então você tem uma série de situações em que a automação é muito bem-vinda. Mas o problema é que a inteligência artificial, quando ela casa com os sistemas de robótica e de automação, ela está levando a automação de atividades que são muito intensivas em cognição. Exemplo claro. Hoje, todos os jornais do mundo, todos os grandes jornais, claro, eles têm suas próprias plataformas de inteligência artificial. Há um número enorme de atividades que eram feitas pelos jornalistas, que já são feitas automaticamente, inclusive a redação da notícia. A própria noção de notícia está mudando. A notícia, que antes era montada com base no choque de versões, coleta de opiniões, daí você criava a notícia numa redação, isso aí está caindo por terra cada vez mais. Você fala assim, bom, mas isso pode estar ocorrendo no mundo dos jornalistas, está ocorrendo no mundo dos advogados. Hoje, a grande questão para o meio dos advogados hoje é exatamente prever a atitude dos juízes pelo seu histórico. Então, você oferece para o cliente e dizendo o seguinte, olha, se você mover essa ação, você vai ter uma chance muito grande de perder, com base no histórico dos tribunais. Se cair nesse tribunal aqui, você está frito. Agora, se cair nesse, você tem uma chance. Se a defesa for feita dessa maneira e não de outra, não atingir o juiz, mas no meio científico, no meio acadêmico, já tem várias revistas que são os sistemas de inteligência artificial que decidem que artigo entra e que artigo não entra. Eles são os pareceristas e os decisores. Então veja a situação esquisita. Você tem artigos feitos pela inteligência artificial que são julgados pela inteligência artificial, que são publicados em redes que são movimentadas pela inteligência artificial. Você acha que nós estamos criando uma ciência artificial? Você acha que a ciência feita dessa forma resiste à ideia de confiabilidade? Não resiste. Não é à toa que todas as pesquisas mostram que a credibilidade da ciência cai, porque você equaliza quem usa método, quem tem critério, quem tem conhecimento acumulado, se equaliza com aqueles que não têm e relativiza a noção de verdade. Você acha que a democracia sobrevive sem a noção de verdade, sem a noção de fato? Aquilo que é factual, aquilo que não é? Isso é a essência da democracia. Você colocou a questão dessa divisão dos profissionais, né? Os que saberão e os que não saberão trabalhar com inteligência artificial. E como é que fica a universidade nesse ponto aí, considerando que quem forma os profissionais é a universidade?
Não, veja, a universidade está diante de desafios enormes, Zé Roberto. Não tenho certeza, aliás, tenho quase certeza do contrário, mas não tenho certeza se elas estão atentas para isso. Acho que não estão atentas. A natureza do ensino e da aprendizagem está mudando. Veja, não adianta falar os alunos estão copiando usando o chat GPT, é óbvio. É óbvio que eles estão usando. O problema é que tipo de profissional eu estou formando se eu estou usando uma métrica de avaliação da aprendizagem dos alunos que as máquinas podem substituir. Você entende? Se as máquinas estão ajudando o aluno a fazer um trabalho e eu estou bravo com isso, a pergunta é, por que aquele aluno deveria fazer aquele trabalho daquela forma, com aquelas perguntas, com aquele grau de interrogação, se as máquinas podiam fazer? Eu estava antes avaliando a qualidade do ser humano ou eu estava simplesmente reproduzindo, colocando no automático a maneira como eu dava aula? Eu, por exemplo, aumentei brutalmente a minha atividade de avaliação ligada ao presencial. Lembra? Talvez você seja novo, mas em outras épocas você tinha exame oral, né? Eu acho que nós estamos sendo obrigados a ter um contato diferente com os alunos. Isso resolve os problemas? Resolve alguns. Mas não resolve todos, porque a revolução no ensino, na educação, é muito grande. E as universidades não estão atentas para isso. E aqui tem um problema de fundo. Que tipo de profissional nós estamos formando? Você acha, se antes o mercado de trabalho já reclamava dos profissionais que a universidade formava, você imagine hoje com a inteligência artificial. Então, quando nós temos o casamento entre o humano e as máquinas, acho que nós podemos criar um sistema educacional mais avançado. Toda tentativa de substituir os humanos vai dar problema. Glauco, num artigo seu, numa revista, não, foi na palestra que você deu no ICB mesmo, você coloca mais ou menos o seguinte, que a inteligência artificial talvez bloqueie as inovações, quer dizer, a capacidade de inovar do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, eu estou dizendo, ela continuaria pertencendo mais ao universo dos humanos, vamos considerar, e que, portanto, haveria uma estagnação do ponto de vista do avanço tecnológico, da inovação tecnológica. É isso mesmo? Eu entendi corretamente, Glauco, que você colocou? Então, tem duas respostas para você. A primeira é o seguinte, como nós estamos usando plataformas e, em grande parte, elas mexem com dados semelhantes, são milhões e milhões de dados da internet, você corre o risco de ter aquilo que é chamado de uma monocultura do conhecimento. É como se eu dissesse para você o seguinte, a pergunta que eu fizer para o chat GPT, o Zé Roberto vai fazer, o meu primo vai fazer, minha mãe, meu aluno, e o que nós vamos ter respostas semelhantes e você cria uma espécie de monocultura. Ou seja, o resultado vai ser muito semelhante. Com isso, você pode usar um termo, você teria uma pasteurização das respostas que nós temos que dar. Então, você tem uma perda na capacidade de invenção, de criação. Né? A sua criatividade ela acaba sendo diminuída. Tem um segundo ponto. Isso é do ponto de vista macro. Né? Nós estamos fazendo, são poucas as empresas que oferecem plataformas, são poucas plataformas, elas tendem a pasteurizar respostas, isso tem um impacto
na homogeneização, é como se eu dissesse, as respostas tendem a se tornar mais homogêneas. Isso que eu chamei de pasteurização. Mas tem um outro problema, Zé Roberto. Uma pesquisa muito recente do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, uma das principais universidades do mundo, nos Estados Unidos, mostra o seguinte: eles fizeram, em vários países e com um número muito grande de usuários, em especial jovens, adolescentes, eles fizeram o teste cerebral, da atividade cerebral, daqueles conforme o tempo de uso das plataformas, tipo ChatGPT, o Gemini, E o que eles encontraram é que há uma perda da atividade das conexões conectivas, da conectividade cerebral. É como se eu dissesse para você, o cérebro trabalha menos, porque eu estou delegando para as máquinas trabalharem no lugar dele. Claro, a pesquisa é inicial. A pesquisa foi muito baseada num universo pequeno, comparada com o universo global, certo? A pesquisa teve um impulso muito grande de métricas ligadas a eletroencefalograma ou sistemas semelhantes para avaliar as ondas cerebrais. Tanto é que os próprios pesquisadores advertem, por favor, não pense que as pessoas estão ficando mais estúpidas ou menos qualificadas. É uma pesquisa inicial. A tecnologia é nova. Nós não temos séries históricas. Então, é difícil tirar conclusões taxativas. Mas preste atenção, os primeiros sinais são sinais de perda da conectividade, das conexões cognitivas, que é aquilo que faz a gente pensar. Se isso se confirma no universo maior, se isso for consolidado com outras tecnologias, com outras métricas, com outras metodologias, a situação não é boa. Não é boa. Porque a gente pode estar diminuindo voluntariamente a nossa capacidade de pensar, que é o que constitui o ser humano. Então, aqui, veja, eu dei para você 2 exemplos. Aqueles que usam para novas descobertas, no caso, descobertas científicas, você pode estar dificultando a originalidade, né? Porque a criatividade, porque você vai ter uma base mais homogênea de conhecimento. Lembre-se que as máquinas mesclam palavras encontradas nos grandes bancos de dados. É isso que elas fazem. Elas recombinam, elas mixam, elas remixam, elas mexem e remexem aquilo que já foi descoberto. Claro, ao fazer isso, elas podem encontrar coisa nova, que pouca gente viu. Elas podem encontrar padrões que o ser humano não via, porque o universo de dados é muito grande. Mas, em geral, a ruptura, a ciência de ruptura, aquilo que faz a ciência avançar, que é você contestar a base científica que está assentada, não vai nascer da inteligência artificial. Pode nascer da combinação entre os humanos e a inteligência artificial. Da inteligência artificial sozinha, dificilmente vai nascer alguma ruptura. Por isso que a ideia mais comum hoje, muitas empresas estão procurando, que é o cientista artificial, ele vai lá, formula hipóteses, ele escreve o texto, ele testa as hipóteses, ele simula, tem uma grande chance de não dar muito certo, mas é o que está sendo buscado. Ao substituir o cientista ou a cientista, as coisas podem não dar certo. Tem grande chance de não dar certo. O Glauco, uma penúltima pergunta.
Como é que está o Brasil nesse universo todo da inteligência artificial, do ponto de vista da pesquisa e do desenvolvimento da inteligência artificial? Isso, importante você diferenciar, você diferenciou corretamente, porque o Brasil é um grande usuário da inteligência artificial, né? Assim como é um grande usuário da internet, do WhatsApp. O brasileiro e a brasileira, eles adoram essas novidades, tal, entende? Do ponto de vista da pesquisa e do uso, vamos dizer assim, industrial na economia, o Brasil faz parte, veja, se você olhar para os países, você tem um pelotão de frente que é China e Estados Unidos, muito à frente dos outros. Os americanos ainda estão à frente, a China vem logo atrás. Depois você vai ter um segundo pelotão aí, que é Reino Unido, Alemanha, França. Depois você vai ter um terceiro pelotão, que aí está Canadá, Austrália, Suécia, Noruega, Itália. O Brasil está entrando nesse terceiro pelotão. O Brasil tem pesquisa interessante na área de inteligência artificial, pesquisa acadêmica. O Brasil é o 14º, 15º, depende da maneira como você mede, produtor mundial de artigos científicos na área de inteligência artificial. Mas nós temos carências enormes na área de infraestrutura. Por exemplo, se hoje a OpenAI com o ChatGPT chegasse aqui em Guarulhos e desse para a USP tudo que ela tem para a gente rodar o ChatGPT, nós não teríamos condições, porque os nossos computadores são muito frágeis. O poder computacional é muito baixo. E assim como a USP, que eu estou falando da principal universidade do país, a gente começa a ter um pouquinho mais de condições de rodar aquilo que são chamados grandes modelos de linguagem. Mesmo assim, há uma carência muito grande de infraestrutura, a carência de banda larga. Você não pode pensar numa revolução na indústria, na agricultura, no uso da internet, né? A internet das coisas, né? Se você não tem banda larga disseminada pelo país. Entende? Se você não tem uma infraestrutura de conexão, de comunicação à altura da inteligência artificial. Você não tem como fazer um grande uso na indústria, no comércio, não chega nas empresas. Tanto é que a pesquisa que foi feita pelo Comitê Gestor da Internet, o Comitê Gestor da Internet fez uma pesquisa sobre o uso da inteligência artificial pelas empresas, deu 13%. Mas veja, o uso não está muito bem claro o que é o uso, né? Eu posso usar para mandar e-mail. Né? A gente não tem muito ideia precisa do uso naquilo que é o coração da empresa, né? Aquilo, se a empresa está efetivamente usando inteligência artificial para aquilo que é o centro dos seus negócios. Nós não sabemos. Então, do ponto de vista da absorção, nós não estamos bem. Nós não temos grandes empresas na área de inteligência artificial. Podemos vir a ter, mas não temos ainda. Nós não temos grandes empresas que são desenvolvedores de inteligência artificial. Lembre-se que, desde 2017, 2018, as empresas, em especial as americanas, deram um salto enorme. Elas que expandem as fronteiras do conhecimento da inteligência artificial. Não é mais a universidade. Até 2015, 2016, elas faziam isso junto com a universidade. A partir desse período, são elas que estão à frente. Então, as novidades, as inovações na área de inteligência artificial nascem nas empresas. Bom, o Brasil não tem empresas capazes de dar esse salto. Então, nós ficamos em desvantagem. Mas não é só o Brasil. Como falei para você, o Reino Unido está assim, a França está assim, a Alemanha está assim. Com exceção dos Estados Unidos e China, você está assim. Claro, tem alguns países que estão melhores do que nós. Então, o mundo inteiro está vivendo esse dilema.
O Brasil tem que avançar? Tem. O Brasil gerou em 2021, na época do Bolsonaro, ainda presidente, tem uma estratégia, que é uma estratégia muito vaga, abstrata. Pois fez uma revisão ano passado. Melhorou. Mas continuamos ainda com uma estratégia muito frágil diante da necessidade. Muito frágil. Nós não sabemos exatamente qual é o nosso forte, qual é a área de concentração de esforço, se é a área de saúde, se é a agricultura, onde que é, quais são as tecnologias de inteligência artificial, porque tem várias, que nós vamos tentar ser excelentes. E, fundamentalmente, o Brasil tem dificuldade de manter a estabilidade do financiamento, que, como você sabe, é o calcanhar de Aquiles de décadas, né, que o Brasil vive. Então, se pergunta, o Brasil tem potencial? Tem. Grande. Tem. Teria condições de dar um salto? Acho que sim. Se fizer uma política correta, política pública, se fizer um pacto com as empresas, tem condições de, em 4, 5 anos, dar um salto gigantesco. Está fazendo isso? Tenho minhas dúvidas. As universidades estão ajudando? Algumas, e muito menos do que deveriam, ou do que poderiam. Mas tem muita coisa acontecendo, mesmo dentro da USP. A USP está na vanguarda disso. Na área de energia, na área de saúde, vários segmentos, a USP utiliza intensamente a inteligência artificial. Mas nós podemos fazer muito mais. Muito mais. Glauco, só para a gente terminar, um físico alemão, Mario Crane, do Instituto Max Planck, ele disse o seguinte, que a gente deve se aproximar da inteligência artificial como se aproxima de uma musa, assim, para ser uma fonte de inspiração e de ideias. O que você acha dessa frase do físico alemão? Não, veja, eu acho boa, porque ele está dizendo o seguinte, não tentem substituir os humanos. Utilizem a inteligência artificial como uma fonte de criatividade. Utilizem a inteligência artificial como uma fonte de inspiração. É isso que quando ele fala de uma musa, é isso que ele está sugerindo. A gente tem que utilizar como alguém que, um sistema que pode estimular o nosso pensamento, pode nos questionar, pode organizar e encontrar aquilo que nós não estamos vendo. Na área de computação visual, os computadores já enxergam mais do que a gente. Isso na área de energia é fantástico. Na área de saúde, né, no estudo de novas moléculas. Veja, a Google tem um sistema que é financiado e sustentado pela DeepMind, que é uma empresa baseada em Londres, como eu falei para você. Eles têm um sistema público chamado AlphaFold. O AlphaFold é um sistema algorítmico que projeta em 3 dimensões proteínas. Bom, ele está fazendo, esse sistema está fazendo em dias aquilo que a humanidade levou séculos para fazer, entende? Você fala assim, mas é o AlphaFold que vai dizer para a gente? Não, não é. Mas eu posso me inspirar no AlphaFold para potencializar e turbinar e alavancar as minhas pesquisas. Aí o ICB, tenho certeza que eles estão usando esses sistemas. Que não estão substituindo eles. Eles estão usando como um ponto de apoio. Nós podemos usar como um grande laboratório para a gente, como a gente usa. Muito bom. Glauco, muito obrigado, viu, por esse tempo aqui conosco. Até o nosso programa sobre IA na saúde, hein? Já estou contando aqui o que a gente vai fazer. Muito obrigado a você que esteve conosco e até o próximo ICB em Pauta. Tchau. Um abraço.